Nós estamos de volta com o Deles e Delas e eu vou perguntar ao nosso secretário municipal da Casa Civil a respeito do acordo celebrado entre a Prefeitura e os 19 secretarias. E eu queria saber, que são muito mais, mas vocês parece que só fizeram agora acordo com até agora acordo. E essas secretarias tinham metas a serem alcançadas. Vocês já fizeram uma avaliação de 2010. Eu queria saber quais foram os resultados alcançados, mas antes de tudo, eu queria que o senhor falasse desse acordo. O que é exatamente esse acordo? Porque eu acho que a maioria da população não sabe disso. Olha, isso é um mecanismo de gestão pública que começa agora a ser feito no Brasil, que já na iniciativa privada já existe há muito tempo, que é os funcionários, as equipes perseguirem metas. Você estabelecer metas para que você possa premiar, diferenciar salários por resultados obtidos. Então isso é uma prática normal, quem trabalha aqui na iniciativa privada sabe disso. Que existe, né? Que existe. E na gestão pública isso é novo. Poucos estados ou prefeituras fazem isso no Brasil. A prefeitura foi além, já tem um projeto super ambicioso já em andamento. Nós assinamos com 19 secretarias. Essas 19 secretarias representam 73% de todos os servidores do município. E aí, Geraldo, você conhece bem, nós estamos falando de cerca de 80 mil servidores públicos municipais que estão sendo premiados pelo mérito, pelos aqueles resultados que alcançam. Todas essas metas que foram definidas nesses acordos, nesses 19 acordos, eles estão em consonância com o nosso planejamento estratégico. A Prefeitura do Rio hoje, ali, tem um planejamento, ela sabe exatamente o que quer fazer. Ela estabeleceu um planejamento de 2009 a 2012, com 46 metas, 37 projetos estratégicos, e ela persegue isso com afinco. E esses acordos anuais servem para garantir esses resultados. E aí, é um incentivo, né? Eu acho que ao servidor, hoje na Prefeitura, o burburinho que está, a cultura que se disseminou desses acordos, de estar atento às suas metas, isso é fabuloso. Isso tem sido uma surpresa para nós. O prefeito Eduardo Paes, quando lançou esse programa, nem imaginava que e determinou seria a Casa Civil que produzisse esse projeto, a gente não imaginava, porque sempre na discussão do serviço público tem aquela questão da isonomia, todos ganharem iguais, e da incorporação, e dos salários serem distribuídos uniformemente. E nós percebemos que as pessoas querem se diferenciar, querem ser percebidos como alguém que conseguiu vencer, né? É verdade. Eu só ia lhe perguntar, e dessas secretarias, quais as que mais se destacaram? Olha, tivemos secretarias, por exemplo, Fazenda foi muito bem, a arrecadação... Quer dizer que o prefeito conseguiu, né? Porque ele queria botar em dia as finanças do município, ele conseguiu. Fala em finanças, como anda as contas da Prefeitura, secretário? Muito bem, obrigado. A Prefeitura tem tido superávites sucessivos, isso é fruto também da situação econômica do Rio de Janeiro, mas também de uma gestão que é dura, rigorosa com os gastos, para que isso possa se reverter para a população, porque muitas vezes você fala assim, subiu a arrecadação, mas o que significa isso? Significa permitir que a cidade possa fazer investimentos de infraestrutura para as Olimpíadas, Copa do Mundo, significa prestar melhores serviços para a população, aumentar os recursos da Conlurb, da Rio Luz, Pedro, para poder trocar as lâmpadas queimadas. Secretário, eu vou até um pouco além. Eu acho que se a presidente Dilma estiver nos assistindo, eu vou levar esse rapaz aqui para a chefia da Casa Civil da Presidência. 2 anos de superávit nas contas, que maravilha. A Fazenda realmente aumentou, a meta dela foi embora. Hoje a gente tem uma situação bastante confortável. Qual o segredo disso, secretário? Qual o segredo? Acho que o prefeito é muito diligente. É uma secretaria competente de Fazenda, servidores altamente qualificados, mas também o governo é muito diligente nos gastos e na receita. Dentro dessa sua linha de raciocínio, secretário, eu ando todos os bairros do Rio de Janeiro, todos os dias. Visito todas as secretarias, os subprefeitos, as regiões administrativas. E dentro da linha que o senhor falou agora, tem alguma coisa que não tem batido, porque os administradores regionais têm muito medo até de chegar à sua secretaria. Porque se fizer alguma reivindicação, podem ser afastados. Porque a gente sabe que na política funciona, que alguns administradores foram nomeados por algumas correntes políticas fortes, o que é normal, não é nada demais, não é nenhum empecilho. Mas eu noto que há uma diferença de tratamento. Por exemplo, na região administrativa, quem dirige não tem um veículo oficial da prefeitura para poder ver as obras, para poder atender a população.
Um ganha, vamos imaginar, 3 mil, 4 mil, o outro ganha 1.200, porque depende de complementar salário. Quer dizer, há uma certa incoerência. Por que isso está ocorrendo? Não, Pedro, olha só, não é incoerência. O que há é o seguinte, você tem um parâmetro de que todos os administradores regionais ganham e tem as diferenciações. Quem é mais eficiente vai ganhar mais, quem é menos eficiente ganha menos. Quem tem uma dinâmica diferente, que é mais presente, tem lá a disponibilização de infraestrutura. Isso é normal em qualquer corporação. Ali existem critérios políticos para a escolha de administradores regionais? Existe, e não há demérito nenhum nisso. A política, ela sendo feita de forma decente, com critérios, com método, ela pode ser bastante eficaz na sua ação. Mas uns se sentem totalmente alijados do processo. Mas isso é normal, você tem 33 administradores regionais, são 6 subprefeituras. Essa administração com essa quantidade de pessoas é difícil. Às vezes você gerir todo mundo, que todo mundo esteja ali permanentemente com os secretários. A Prefeitura do Rio de Janeiro é enorme, são 150 mil servidores ativos, 100 mil, inativos, 60 mil. Você imagina a complexidade que é gerir essa máquina, você tem que ter meta, tem que ter hierarquia, senão ela não funciona. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Para não acharem que é chapa branca o programa, como é que está a questão da Cidade da Música, que volta e meia a gente ouve falar que está andando, que vai, mas até agora ainda não foi. E a gente torce muito para que consiga se recuperar aquele esqueleto que foi deixado por uma administração passada. Ali, se você passar hoje ali na Barra, na Cidade da Música, você vai ver as obras acontecendo. Na verdade, o que foi vendido ao final do governo passado é que a Cidade da Música estava pronta. A Cidade da Música não estava pronta. Existe uma série de intervenções ali que eram importantes ser feitas, que estão sendo feitas. A Prefeitura está colocando quase 60, 70 milhões de reais para se complementar essas obras. Os acabamentos são muito dispendiosos, acabamentos dispendiosos. Consegue a previsão de acabar, de reinaugurar a cidade. O mais importante do que isso, uma coisa é você terminar do ponto de vista da engenharia, da construção. Outra coisa é como vai funcionar a Cidade da Música. Aquilo foi, aonde estão sendo feitas Pedro, aquilo foi um equipamento construído sem se pensar o dia seguinte. Esse que é o problema. O Engeão passou um pouco por esse problema. O Engeão foi construído, se gastou ali uma enormidade, no dia seguinte tem que fazer uma concessão expressa entregando para o Botafogo por 30 mil reais por mês. A Cidade da Música não se sabe o que vai fazer. Quer dizer, se for a responsabilidade toda do governo municipal, Eduardo, custa quase um Souza Aguiar por ano para se administrar aquilo. Então, secretário, então a solução é se encontrar uma saída que possa ser mesclada com a iniciativa privada. Se dá viabilidade econômica à Cidade da Música. Nós estamos estudando isso permanentemente. A Casa Civil tem ajudado o secretário Calil de Cultura para que se encontre uma saída para que não possa ser tão oneroso para o município e se torne a Cidade da Música um equipamento ativo. Eu não estou nem entrando na discussão se ela é devido, se foi adequada, se a localização foi correta ou não, mas tem que fazer funcionar. É isso, Ari? Exatamente. Tem que fazer ela funcionar. Mas é porque a sensação de nós, o povo do Rio de Janeiro, é que nós fomos, na verdade, ludibriados por um governo anterior, não sei se está certo, se está errado, que inaugurou e até hoje está aquele esqueleto, aquele elefante branco que não... na verdade não inaugurou, na verdade criou uma... Mas uma coisa é a seguinte... É um fator de inauguração, né? Estamos terminando o que falta, os acabamentos que faltam, a parte de construção. Que é o principal, né? Os acabamentos são os principais. E fechando a modelagem para que ela possa funcionar com menos dispêndio possível para o município. Bom, nós estamos falando, vamos voltar um pouquinho à questão da gestão, né, que é uma área de interesse importante, a responsabilidade da sua secretaria. Nós vimos que nos acordos de resultados, né, foram atribuídas notas, né, inclusive a Secretaria de Fazenda teve nota 10, né, o que é muito bom, né, porque enche os cofres e dá os recursos para fazer as outras obras, né, enfim, os projetos da Prefeitura. Teve secretarias que não foram tão bem, né? E, obviamente, isso não significa que tudo está resolvido. Quer dizer, vocês fizeram uma revolução cultural, né? Isso é verdade, nas mentalidades dos funcionários públicos, evidente, introduzir mecanismos da gestão privada, né? Na sua opinião, o que está faltando agora? Qual é o próximo passo na melhoria da qualidade da gestão da administração pública no Rio de Janeiro? Eu acho que, assim, teve uma primeira etapa completa. Eu acho que esse pilar da gestão, Geraldo, ele está num planejamento estratégico que dura em torno de 2, 3 anos, depois metas anuais que você constrói com esses acordos e contratos de gestão. A gente tem que ter ali gerenciamento de rotina, método para que isso aconteça, padronização.
Mas eu acho que, se eu lhe dissesse assim, qual é a nova etapa de modernização da gestão da prefeitura que a gente precisa se dedicar, eu chamaria assim, a etapa das pessoas, né? Gente. Eu acho que a gente tem que dedicar um tempo maior às pessoas. Qualquer corporação hoje bem sucedida, ela dedica grande parte na área de recursos humanos, formar líderes, talentos, destacar talentos. Isso é importante, principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, já que vive um boom econômico, a gente vive os problemas também desse crescimento, problemas de mão de obra. Nós botamos a prefeitura de pé, a prefeitura hoje do Rio de Janeiro está investindo só em obras, quase 5 bilhões de reais, 1.500 pontos diferentes de obras em toda a cidade, que vai de Paciência até Paquetá, e você tem que entregar isso tudo a tempo, a hora, com qualidade, e você tem ali um mesmo número de funcionários, e como é que você faz para garantir essas entregas? Então há uma dedicação grande. Como é que a prefeitura vai ter pessoal qualificado para isso? Acho que esse é o nosso próximo grande desafio, formar líderes, quadros com capacidade de entregar, por exemplo, a Olimpíada, a Copa do Mundo, né? Como é que a gente encara esse desafio? Secretário, nós vamos agora para o intervalo, mas voltamos já. Tá. Ô, secretário, e a Zona Oeste vai receber saneamento básico esse ano ainda? Vamos falar um pouco da Zona Oeste agora. Isso é um projeto extremamente ambicioso da Prefeitura, junto com o Governo do Estado, com a SEDAI. Nós encaminhamos para a LERJ, simultaneamente para a Assembleia e para a Câmara Municipal, o projeto que permite a concessão desse serviço, que define por vez de quem é a responsabilidade disso. A Prefeitura assume essa responsabilidade pelo saneamento da Zona Oeste e nós vamos entregar isso à iniciativa privada. Parte disso é iniciativa privada. A SEDAI continua com o abastecimento de água e o esgoto passa a ser obrigação do agente privado. Para empresas? Vamos fazer uma licitação. Nós estamos no meio do processo de licitação, fazendo a consulta pública, a audiência pública agora do edital. Vamos lançar isso. Tem vários grupos no país interessados, inclusive grupos internacionais interessados nesse projeto de saneamento. É o maior projeto de saneamento em andamento no país. E parece que vai resolver de vez. O BNDES tem alto interesse em financiar esse projeto. Então foi um trabalho de quase 2 anos que a Casa Civil vem desenvolvendo, junto com o Escritório Brasileiro de Projetos, que é parte do BNDES, para que a gente pudesse ter uma modelagem bastante adequada. E a meta nossa, Geraldo, para você ter uma ideia do que isso pode beneficiar a Zona Oeste, Leleco, a gente tem ali cerca de 4% só de esgoto tratado na Zona Oeste. É um número que nos envergonha. E a meta é que a gente possa chegar nas Olimpíadas em torno de 35% a 40% já de tratamento. Será um grande passo, né? Agora, você imagina... Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa, vai onerar a população? Isso é que eu acho importante. Não muda nenhum custo para a população. As tarifas são as mesmas, inclusive as tarifas subsidiadas. A tarifa social das comunidades permanece, não há nenhum ônus adicional. Quer dizer, só coisas boas, né? Só a eficiência. O ônus não, só o bônus. Secretário, a questão dos transportes, o jornal o Globo está dando destaque numa matéria, dando conta das lotadas, né? Não bastassem as vans piratas, os táxis piratas, agora nós temos as lotadas, ou seja, carros comuns parados na rua e que servem de condição à população. Como é que a Prefeitura está vendo isso? Quais são as medidas a serem tomadas para acabar com isso? A medida que se pode tomar imediatamente é a fiscalização. E a medida de médio e longo prazo está sendo tomada, que é investir em transporte de alta capacidade. A Prefeitura do Rio nunca investiu em transporte de alta capacidade. Secretário? Isso era uma coisa que era restrita ao governo do Estado, na metrô e trens, e o governo federal, num projeto, por exemplo, de trem-bala, mas assim, ou financiando projetos do governo do Estado. Agora, a Prefeitura tomou a decisão do seu modelo de transporte de alta capacidade. Nós estamos investindo nos BRTs, são aqueles ônibus biarticulados. Está dando resultado das BRTs, secretário? O BRT, nós estamos investindo, primeiro é da Transoeste, que vai ligar a Barra a Santa Cruz. E realmente o trânsito do Rio anda... Vai ficar pronto em março. Em seguida, nós vamos fazer os outros trans, que a gente chama, que é a Transcarioca, que a obra já está em andamento, com financiamento do BNDES. O próximo é a Transolímpica, que vai ligar 2 clusters das Olimpíadas, Barra e Deodoro, também com BRT. Então, o que vai modificar, Pedro, para você ter uma ideia,
Hoje a gente tem cerca de... Não tem mais do que 10%, 5 a 10% das pessoas se locomovem em transporte de alta capacidade. Nós vamos subir isso para quase 40% com os investimentos em BRT. Secretário, são números quem sai, bastante por exemplo, da significativos. Zona Sul do Rio de Janeiro, como eu costumo sair, vai para a Zona Oeste e vê, por exemplo, Operação Asfalto Liso. Quem mora na Barra deve ficar com ódio do governo, porque as pistas da Martin Luther King, da Dom Eugênio, lá em Cavalcante, você passa em Cavalcante, vê as pistas junto à estação. Vem cá, mas como é que pode ser asfalto? Tem tudo quanto é lugar. Asfalto liso, mas em tudo quanto é lugar. É uma maravilha, né? Uma maravilha. Mas quando eu passo na central do Brasil, como eu passo durante todos os dias também, as ruas estão intransitáveis, não tem choque de ordem, as placas de estacionamento, está lá, placa de estacionamento proibido. As autoridades da Secretaria de Segurança no prédio da central, todos os carros oficiais, não é placa oficial não, particular, de quem trabalha fica ali. O transeunte, quer dizer, o pedestre tem que passar no meio da rua, porque naquele prédio que pegou fogo, que desabou, virou um camelódromo e tomaram conta da calçada. Quer dizer, há uma incoerência, porque quem passa por nós Zona Oeste vê essa operação asfalto liso, vê tudo funcionando, como essa Transoeste, vai pelo Requeiro, tem obra como eu nunca vi no Rio de Janeiro. E chega na central do Brasil, não consegue. Mas vai chegar lá ainda, não vai chegar. Não, vai chegar. Não. Ali não, não mas pode a primeira chegar. coisa, Ali central do Brasil tinha que ser prioridade. A primeira coisa que você tem que concordar não, é que a prioridade foi invertida. E isso é uma coisa correta. Vai me permitir discordar. Mas o povo passa todo ali para pegar trem, para pegar metrô, para vir trabalhar, todo mundo passa ali todo dia. Eu considero que se começar o investimento da Zona Oeste para cá, Zona Oeste e Zona Norte, eu acho absolutamente adequado, porque essas duas regiões... A população não pensa assim. Essa região, mas isso é opinião particular minha e da administração. Essas áreas como a Zona Oeste e a Zona Norte sempre foram alijadas de serviços, de investimentos em serviços públicos de qualidade. Então, começar por ali, por exemplo, na área da saúde, a Zona Oeste sempre foi um deserto sanitário. Os indicadores ali, eu falei do de saneamento, 4%. O de saúde, então, você não tinha ali uma clínica, um posto de saúde... Tem clínica da família em todo lugar. Não, um posto de saúde inaugurado. Qualquer equipamento de saúde na Zona Oeste há mais de 30 anos. Você não tinha ali. Não tem médico querendo ir trabalhar. O sujeito passa por concurso e vai pedir ao político para não ser lotado na Zona Oeste. Não, mas agora ele vai, sabe por quê, Ari? Não, eu estou corroborando com a sua Porque agora ele está ganhando ali, se ele só trabalhar numa clínica da família, R$9.000. Se ele fizer um plantão numa UPA 24 horas, o salário dele pode chegar a R$15.000. Aí ele vai para a Zona Oeste. É um belo do aí salário, ele vai para Santa Cruz. Diga de passagem que é o belo do salário. Mas é essa repriorização, Pedro. Claro, vai chegar na Central do Brasil, ainda falta ali, são 170 ruas principais da cidade que estão entrando com asfalto liso, R$500 bilhão que nós estamos gastando. Então, acho que, claro, nós completamos cerca de 30% a 40% do asfalto liso, ainda falta 60% de ruas a serem pavimentadas. Mas não tenho dúvida que é um grande benefício para a cidade, é claro. Agora tem áreas que estão melhores e áreas que estão piores. Vamos falar agora de uma coisa boa. Eu achei que foi um gol de placa do prefeito, o atendimento da Central Única de Atendimento. Eu achei que foi um espetáculo. Você agora liga para 1746, você tem um buraco na calçada, você quer podar as árvores em frente à sua casa, você liga para lá, tem o atendimento e já encaminha o seu pedido, a sua solicitação até a sua reclamação. Eu achei isso genial. Como é que está a população vendo isso? Eles estão ligando? Como é que está acontecendo? Não, estou ligando isso. Vocês têm que divulgar mais, hein, secretário? É maravilhoso isso. Vocês têm que divulgar mais para a população saber que há esse serviço. Não é? Sabe por que nós não fizemos ainda 176. 1746. Significa Rio, no 746. Diz que Rio, né? Nós não massificamos ainda porque esse projeto ele começou e a gente está fazendo alguns ajustes ainda, mas ele está começou agora em março, está super bem feito. A gente tem pesquisas que acompanham, o Geraldo conhece bem, índices de satisfação passam de 80%. Nossa, deve ser do atendimento. Tem uma questão inédita nesse serviço, que é o seguinte: é o único serviço de atendimento que as pessoas têm prazo. Tem mais de 300 serviços nessa central, Ari, com prazo para ser cumprido. Mas como é que funciona? O atendente repassa para a secretaria? Como é que é o funcionamento? Não, tem toda uma sistematização. E ligou para lá. Certo, como é que é exemplo, você pediu para trocar lâmpada. Ligou lá, a lâmpada está apagada. Você dá lá o número, você pode fazer isso pelo telefone, você pode fazer isso pelo smartphone. E aí você recebe um prazo. Por exemplo, você recebe um prazo de uma semana para aquela lâmpada ser trocada. Qual é a grande sacada? Nós entramos com acordos, com bonificação,
para se a Rio Luz trocar, em vez de uma semana no prazo que ela te deu, trocar em 24 horas, ela ganha prêmio. Já vai a premiação. Então, aí, mas isso é o criou atendente que joga a reclamação, o pedido para o órgão ou para a secretaria. Tudo por sistema. E aí ele dá esse retorno e tem essa bonificação se ela for mais tem que divulgar isso. 746. Geral, mas ele está dizendo que está ainda fazendo novos ajustes. Olha só, nós temos visto, virou um lugar comum agora falar-se do ciclo virtuoso do Rio de Janeiro, que as coisas estão acontecendo, Olimpíadas, enfim, abertura da Copa do Mundo. A gente não deixa até, de certa maneira, de ver com uma certa ironia o fato de que São Paulo não vai ter abertura na Copa das Confederações, corre o risco de não ter abertura da Copa do Mundo. Que ótimo para o Rio de Janeiro. Não, porque eu tenho amigos paulistas que diziam assim, você está querendo acariocar o projeto, você está querendo avacalhar. Então o Rio de Janeiro sempre teve essa fama de cidade de beira-mar, onde as pessoas não trabalham, etc. E hoje a coisa está se invertendo. Na sua opinião, o que é isso? É só um novo modelo de gestão, uma nova atitude dos governos municipal, estadual e federal frente ao Rio de Janeiro? Qual é a sua avaliação desse ciclo virtuoso? Secretário, deixa eu pedir um pit stop aqui, nós vamos um rápido intervalo. Lembrando que no final do programa, no Baldo Chacrinha, nós vamos recordar Lulu Santos. Nós voltamos já com o secretário municipal da Casa Civil da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Vamos um rápido intervalo, voltamos. Até já. Volta com deles e delas, e o Geraldo Tadeu vai fazer um resumo mínimo da pergunta. Como é que o senhor está vendo esse ciclo virtuoso por qual está passando na cidade do Rio de Janeiro? Olha, Geraldo, é único, é um momento histórico para o Rio. Eu acredito que, se a gente for olhar a história do Rio de Janeiro, a história nossa econômica, a gente vinha mal há muitos e muitos anos. O Rio sempre cresceu abaixo da média nacional, quando o Brasil ia bem, e o Rio sempre decaiu mais do que a média nacional quando o Brasil ia mal. Isso é um fenômeno nosso histórico e que tem várias explicações. Você conhece bem a história econômica do Rio, você pode explicar isso pela nossa característica industrial, você pode explicar isso pela fusão, pela perda da capital. O que interessa é que nós encontramos agora o nosso caminho. Isso foi beneficiado por algumas coisas. Primeiro, nós temos um ciclo de eventos que garante uma onda de investimentos públicos antecipada, ou seja, Copa, Olimpíadas, Rio+20, vai permitir que o Rio tenha investimentos públicos que aconteceriam em 20, 30 anos em apenas 5 anos. Isso é uma indução forte do investimento público que garante um ciclo econômico virtuoso com data não para terminar, mas que data que a gente sabe que não acaba, que é 2016. Agora, e aí qual é a diferença? A gente precisa ser eficiente, já que é muito concentrado no investimento público. Claro que a dinâmica privada ela vem a reboque desse forte investimento na cidade, que a gente tem que garantir o quê? Que os governos sejam profissionais e que tenham uma visão correta, adequada de como a gente pode estender para além de 2016. Esse que é o desafio que a gente se debate internamente, prefeitura, governo do estado com o governo Secretário, isso não é um elogio, sim um reconhecimento. Eu moro em Copacabana e acho que a prefeitura tem feito um excelente trabalho em Copacabana. Acho até que deve ser um bairro mais bem policiado, mais vigiado atualmente. Ontem eu estava caminhando na praia e vi um rapaz de triciclo na areia e perguntei, você trabalha para quem? Para a prefeitura. Eu falei, então vista um uniforme para valorizar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Enfim, parabéns pelo trabalho em Copacabana, me sinto seguro ali. A gente discutia isso com o Pedro, que a ideia como é que a gente consegue dar esse padrão de serviços em Copacabana para a Paciência, para Santa Cruz, para a Zona Norte. Isso tem sido o esforço que a prefeitura tem feito de uniformizar esses serviços para que a gente possa não ter essa diferenciação tão grande. No Recreio dos Bandeirantes, a velocidade com que foi feito um viaduto, engarrafou o trânsito, mas a gente sente que está andando. No início também, no Jardim Oceânico, tirando ali agora o contorno que foi fechado, o trânsito está bem, mas o que a gente chama atenção, por exemplo, algumas coisas simples, obras na Avenida Brasil, quebrou o viaduto da Penha, pegou fogo, foi lá, foi restaurado, uma rapidez. Mas quando enguiça um carro, ou um sujeito bate na traseira do outro, ou um caminhão enguiça, a gente fica 4, 5 horas para retirar. Então precisa ter essa eficiência toda das obras, precisa também ser dada à autoridade do trânsito, porque na cidade do Rio de Janeiro está muito mal. Ô secretário, e o centro de tratamento de resíduos de seropédica, quando é que começa a funcionar? Não, já começou a funcionar. Já começou, já está funcionando? Nós já estamos recebendo 10% do lixo
da cidade. Isso significa quase 1.000 toneladas dia. Isso está dentro de um processo de fechamento de Gramacho, que era uma bomba relógio para a Baía de Guanabara. Quantas vezes vocês ouviram essa discussão aqui? Aliás, a Baía de Guanabara está podendo nadar, como disse o Ike, ou é conversa fiada? Ele falou lagoa, né? Lagoa. Ele falou lagoa. Falou lagoa. É lagoa? A lagoa ela é balneável. E a Baía de Guanabara, que tem aquele projeto de anos e anos, Victor já disse que o projeto está indo, o projeto está avançando. Você tem ali no canal do Cunha o processo de limpeza ali. Já melhorou, que era tudo já melhorou bastante. Mas pegando um gancho, a lagoa... E que não são ações só da cidade do Rio. Você tem ali quase 15 municípios que contribuem com a poluição da Baía de Guanabara. O município do Rio está fazendo a sua parte. Seropédica lógico. O prefeito, esse final de semana, ele inaugurou uma ciclovia, andando de bicicleta. Esse projeto, vocês vão levar até onde, esse projeto da ciclovia? Vocês vão aumentar a ciclovia, que é uma maneira de desafogar até o povo carioca ter como fazer um exercício. Mais uma vez provocando nosso amigo. Foi na Zona Oeste. Nosso amigo Pedro foi na Zona Oeste. A ciclovia não pode ser só, Eduardo, com todo respeito, em Copacabana. Não mexa em Copacabana, está ótimo. Que merece, mas temos que fazer também na Zona Oeste. Não está provocando, não. Eu vejo como jornalista. Quer dizer, se a gente enaltece todo esse trabalho que está sendo feito na Zona Oeste, a ponto de criar ciúme em outros bairros da Zona Sul, há coisas simples que não estão funcionando. Como eu digo, o esquema de trânsito da Avenida Brasil não funciona. Não tem autoridade de trânsito na Avenida Brasil para remover ninguém para lugar nenhum. Mas, complicado. Pedro, aquelas obras que a gente está fazendo ali em Manguinhos, ali já está melhorando bastante. Todas as obras. Claro, eu digo sabe qual é a solução? Socorro ao usuário. Ô Pedro, sabe qual é a solução definitiva para a Avenida Brasil? Nós vamos fazer um esforço enorme, continuamos fazendo esforço de fiscalização. Copacabana está vendo o que significa o BRS, a organização do trânsito, beneficiando o transporte público. Quem está diminuindo o tempo de transporte na Barata Ribeiro e na nossa hora de Copacabana é quem anda de ônibus, não quem anda de carro. Então isso é um investimento racional. Está estragando Copacabana são as explosões dos bueiros da Light. E beneficia o transporte de alta capacidade. Agora, na Avenida Brasil, o projeto que pode ser definitivo de recuperação é o projeto do BRT, que a gente chama de Transbrasil, que pode ser um legado adicional que a gente tenha nas Olimpíadas, que é fazer o BRT ligando ali boa parte da Avenida Brasil. Agora, secretário, falando nas metas alcançadas, a Secretaria de Saúde foi uma das que ainda não alcançou uma meta desejada, né? Não, foi super bem. Não, mas não, digamos assim, no sentido, vou te dizer o quê? Por exemplo, mortalidade infantil, isso foi maravilhoso e tudo, mas ainda tem um pouco o problema de atendimento nos hospitais, que eu vejo que isso ainda está... Vocês estão com algum projeto já para, tendo em vista tantos eventos que nós vamos ter, estamos tendo, que os hotéis estão lotados, né, para a alegria dos nossos hoteleiros? A emergência dos hospitais, essa nota baixa parte é que, que teve na saúde, ela teve dois problemas. Nós já implantamos um modelo no Souza Aguiar, foi o primeiro informatizado, que as pessoas saibam exatamente quanto tempo estão sendo atendidos, como é que chega, e isso precisa ser replicado para os outros hospitais. Mas nós enfrentamos dois problemas. Um é de conectividade, um problema tecnológico para que você possa ter prontuários ali, isso está conectado. E o outro problema foi, nós estamos ali com um projeto de implementar OSs nessas emergências de hospitais, para que a gente pudesse contratar médicos ali. A gente falou da dificuldade de ter médico ali, pagando e indo. Nós, por uma liminar da justiça, nós estamos impedidos de colocar médicos via OS ali, o que seria um grande avanço para as emergências dos hospitais. Mas nós estamos lutando, a gente espera que possa ser revisto. Eu acho que isso é uma meta, ainda vocês estão lutando. Em não sendo revisto, nós vamos caminhar por outra linha, mas a ideia é as emergências diminuir o tempo de atendimento para a população. Nós agora vamos para os comerciais, mas voltamos já. Bom, nós estamos chegando agora ao nosso último bloco aqui do nosso Desviados. Eu agora gostaria de agradecer muito, dar os parabéns ao nosso prefeito Eduardo Paes pela essa bela administração, porque realmente a cidade maravilhosa, o estado do Rio de Janeiro, não sei se foi esse triângulo amoroso do governo federal, o governo do estado, a prefeitura, que realmente a nossa cidade maravilhosa voltou a ser a cidade maravilhosa de todos nós cariocas que adoramos essa bela cidade. É uma gestão eficiente e moderna. É isso aí. Secretário, você tem que agradecer mais uma vez a sua presença aqui, e você tem 30 segundos para mandar uma mensagem ao povo aqui da nossa cidade maravilhosa. Olha, Léo, queria agradecer mais uma vez estar aqui no seu programa, a gentileza, a Alda também, a todos os entrevistados aqui. Dizer que nós estamos trabalhando
para que essa cidade possa estar à altura das expectativas, dos sonhos dos cariocas. A gente estabeleceu aí no nosso imaginário uma grande virada para 2016 e dizer que nós, o prefeito Eduardo Paes e toda a equipe, a gente pensa 24 horas nisso. Como é que a gente pode entregar essa cidade melhor? Porque eu não vi a cidade maravilhosa, eu escutei a cidade maravilhosa a partir do que meus pais falaram para mim, meus pais e meus avós. E o que a gente tem que trabalhar para construir para os nossos filhos, eu também sou pai, uma cidade que a gente não viveu. E sem dúvida nenhuma eu tenho a plena convicção que a gente está no caminho certo. Obrigada, secretário, parabéns pelo seu trabalho, o senhor realmente é um lutador, a gente sente que o senhor faz isso com muito amor à cidade. Eu quero agradecer ao nosso advogado Ari Berger, ao Geraldo Tadeu, cientista político e diretor do IUPERJ, que é o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e os jornalistas Pedro Costa, da Rádio Tupi, que está sempre aqui questionando, levantando os assuntos. Com certeza. Senão o bicho pega, né? Exatamente. O Eduardo Homem de Carvalho também, que é o jornalista que está sempre por dentro de tudo, que é da Band AM.